E se eu te dizer que magos não só existem em RPG? E se eu falar que na história da humanidade já existiu um mago, uma figura enigmática da história inglesa, foi mais do que apenas um matemático e astrônomo. Ele era o conselheiro místico da rainha Elizabeth I. Foi uma das mais importantes monarcas da história da Inglaterra, reinando de 1558 até sua morte em 1603. Filha do rei Henrique VIII e Ana Bolena, Elizabeth ascendeu ao trono após a morte de sua irmã, Maria I. Conhecida como a Rainha Virgem, ela nunca se casou e não teve filhos, o que encerrou a dinastia rapidamente. Seu reinado, conhecido como a Era Elizabetana, foi marcado por uma notável expansão cultural, com figuras como William Shakespeare florescendo e pela consolidação do poder naval inglês, culminando na derrota da invencível Armada Espanhola em 1588. Elizabeth conseguiu manter a estabilidade interna em um período de intensos conflitos religiosos e políticos na Europa. Durante o reinado, a rainha contou com vários conselheiros influentes. Esses homens ajudaram a moldar as políticas internas e externas da Inglaterra durante uma época de grande mudança e crescimento. Aqui estão alguns dos conselheiros mais importantes: William Cecil, Sir Francis Walsingham, Robert Dudley, Sir Nicholas Bacon, Robert Devereux, Sir Christopher Hatton, Thomas Radcliffe. Esses conselheiros, juntamente com outros, formaram o Conselho Privado de Elizabeth I, que era o órgão responsável pela administração do governo e pela formulação de políticas. Mas somente um que não é mencionado tanto nas histórias foi uma figura fascinante do período elizabetano, conhecido por sua vasta erudição e por suas contribuições em várias disciplinas, incluindo matemática, astronomia, alquimia, filosofia hermética e ocultismo. Ele é frequentemente lembrado como um conselheiro e astrólogo da rainha Elizabeth I, embora seu papel na corte real fosse mais complexo. Um homem cuja vida se entrelaçou com ciência, magia e política em uma época de grande transformação na Inglaterra. Em 1527, o movimento renascentista estava ganhando força na Inglaterra, com influências vindas da Itália e da França. Esse movimento trouxe novas ideias sobre arte, ciência e humanismo, influenciando a cultura inglesa e marcando o início do que seria conhecido como o Renascimento inglês. John Dee nasceu em Londres e, sem muito registro da sua infância, pulamos para sua juventude. E em 1527, em uma época de grandes descobertas e mudanças da sua vida, Dee demonstrou um interesse incomum por conhecimentos, dedicando-se ao estudo de matemática, astronomia e astrologia. Ele frequentou a Universidade de Cambridge, onde se destacou por sua inteligência e dedicação. Após se formar, Dee viajou pela Europa, ampliando seus conhecimentos e entrando em contato com alguns dos maiores intelectuais da época. Ele se tornou um dos primeiros a traduzir obras de Euclides para o inglês e a criar um dos mais completos sistemas de navegação que seria crucial para as explorações inglesas. No entanto, Dee se destacou muito com todo o seu conhecimento adquirido em sua jornada de estudos, com diversos intelectuais da época, chamando assim a atenção da corte real, especialmente da jovem rainha Elizabeth I. Ele se tornou seu conselheiro pessoal, ajudando a rainha em decisões importantes com suas previsões astrológicas e orientações estratégicas. Além de seu papel como astrólogo, Dee foi essencial para as ambições marítimas da Inglaterra. Ele foi um dos principais incentivadores da expansão inglesa pelos mares, e seu conhecimento em navegação foi vital para o sucesso das explorações e colonizações. Mas Dee tinha outros interesses e fascínios na sua vida: as ciências ocultas. John Dee não era apenas um cientista. Ele também estava profundamente envolvido no estudo da alquimia e da magia. Dee acreditava que a ciência e a magia eram partes complementares de um mesmo universo e que, através do estudo místico, era possível alcançar um conhecimento superior. Foi durante essa busca por conhecimento oculto que Dee conheceu Edward Kelly. Edward Kelly
foi um alquimista e ocultista inglês do século XVI. Kelly dizia possuir habilidades espirituais e afirmava que, através de uma pedra de cristal, ou bola de cristal, conseguia ver e ouvir anjos que transmitiam mensagens celestiais. Essas mensagens eram, supostamente, escritas em um idioma angélico conhecido como enoquiano. John Dee, impressionado com as habilidades de Kelly, colaborou com ele em várias sessões de scrying, uma forma de adivinhação em busca de conhecimento esotérico e filosófico. Juntos, eles realizaram uma série de rituais e sessões para tentar desvendar os segredos do universo. Dee acreditava que os anjos poderiam revelar a ele a língua enoquiana, um idioma divino que daria acesso a um poder inigualável. Dee foi uma figura central no renascimento ocultista na Europa, sendo um polímata que combinava interesses em matemática, astronomia, astrologia, alquimia e a magia. Dee é frequentemente associado ao esoterismo e às religiões ocultistas devido ao seu profundo envolvimento com práticas místicas e ocultas, especialmente durante o período em que serviu como conselheiro da rainha Elizabeth I. Uma das contribuições mais significativas de John Dee ao ocultismo foi o desenvolvimento da magia enoquiana. Ele alegava ter recebido uma linguagem angelical, conhecida como língua enoquiana, através de uma série de sessões espirituais com seu colaborador, Edward Kelly. Dee acreditava que essa língua foi a comunicação original entre a humanidade e Deus. A magia enoquiana se tornou uma parte importante das tradições ocultistas posteriores, incluindo a Ordem Hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn, e outras ordens esotéricas. Uma ordem esotérica lida com conhecimentos, práticas ou ensinamentos que são reservados a um grupo seleto de iniciados. Esses grupos frequentemente mantêm certos aspectos de suas práticas em confidencialidade e podem exigir processos de iniciação para acesso a informações mais profundas ou ocultas. Como exemplo, Sociedade Teosófica, Antiga e Mística, Ordem Rosae Crucis, Fraternidade Universal de Donum Dei, Sociedade Antroposófica, dentre outras. Dee também estava profundamente envolvido na alquimia, uma prática esotérica que busca a transformação espiritual e material, incluindo a transmutação de metais e a busca pelo elixir da vida. Suas práticas alquímicas estavam ligadas ao hermetismo, uma tradição filosófica e espiritual que remonta a Hermes Trismegisto e que teve uma grande influência no pensamento renascentista. Dee foi influenciado pela Cabala, uma tradição mística judaica que ele adaptou ao cristianismo, criando uma versão conhecida como Cabala cristã. Ele via a Cabala como uma chave para entender as verdades divinas ocultas e como um caminho para o conhecimento esotérico. A Cabala é uma tradição mística e esotérica dentro do judaísmo que busca entender a natureza de Deus, o universo e a relação entre o divino e o humano. Originária dos séculos XII e XIII no sul da França e na Espanha, a Cabala representa uma abordagem espiritual ao pensamento judaico, focando nas dimensões internas e ocultas da Torá e da realidade divina. Conceitos chaves que constituem a Cabala judaica: o aspecto infinito e incognoscível de Deus. Ein Sof se traduz como sem fim, enfatizando que a verdadeira essência de Deus está além da compreensão humana. Sefirot, os 10 atributos ou emanações através das quais Deus interage com o mundo. Essas incluem Keter, coroa, Chokmah, sabedoria, Binah, entendimento e outras, formando um sistema complexo de atributos divinos que estruturam tanto o cosmos quanto a alma. Árvore da vida, uma representação simbólica da Sefirot, frequentemente retratada como um diagrama ou árvore com nós interconectados com o divino. Zohar, o texto fundamental do pensamento cabalístico, tradicionalmente atribuído ao rabino Shimon Bar Yochai, embora provavelmente tenha sido composto por Moisés de Leon no século XIII. Tikkun Olam,
o conceito de reparação do mundo. No pensamento cabalístico, isso envolve restaurar a harmonia divina através da prática de mandamentos e atos de bondade, contribuindo assim para a retificação do universo. Shekinah, a presença divina ou a manifestação de Deus no mundo. Se quiser que eu faça um vídeo falando mais sobre as sociedades esotéricas, deixe nos comentários que trarei histórias e conceitos. E aproveitando, já deixa o gostei para ajudar ao canal. John Dee é frequentemente visto como uma ponte entre as tradições ocultistas antigas e o desenvolvimento das práticas esotéricas modernas. Suas ideias e práticas influenciaram vários movimentos esotéricos e ocultistas dos séculos posteriores, incluindo a teosofia, a Golden Dawn e o trabalho de ocultistas como Aleister Crowley. Ele é lembrado como uma das figuras mais importantes na história do ocultismo ocidental, sendo ao mesmo tempo um cientista e um místico, exemplificando a interseção entre razão e esoterismo que caracterizou o Renascimento. Com o tempo, a obsessão de John Dee pelo oculto começou a gerar controvérsia. Muitos na corte e fora dela começaram a desconfiar de suas práticas, espalhando rumores de que ele estava em contato com forças malignas. Em uma época onde a linha entre ciência e magia era tênue, esses boatos foram suficientes para manchar sua reputação. Após a morte de Elizabeth I, Dee caiu em desgraça. Suas posses foram saqueadas e seus trabalhos, que ele tanto guardava, foram em grande parte destruídos. Nos últimos anos de sua vida, ele viveu em pobreza e isolamento, morrendo em 1609 sem o reconhecimento que acreditava merecer. Apesar de sua queda, o legado de John Dee perdura. Suas obras influenciaram não apenas a ciência, mas também a magia cerimonial e a literatura. Ele é visto por muitos como um dos primeiros cientistas modernos, alguém que tentou unir a racionalidade com o místico. John Dee deixou um legado duradouro no campo do ocultismo. Seu trabalho com a magia enoquiana continua a ser uma das áreas mais estudadas e praticadas dentro do esoterismo ocidental. Sua vida é um exemplo clássico de como o Renascimento foi uma época de cruzamento entre o racionalismo científico e a exploração espiritual, e como a busca pelo conhecimento pode levar a caminhos inesperados. E assim termina a fascinante história de John Dee, o Mago da Rainha. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. Quem sabe quais outros segredos ainda estão ocultos na história? Até o próximo vídeo!